típico, diferenciado no Brasil, de 7 de setembro, mobilizações no país inteiro, entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e os que são contra o presidente Jair Bolsonaro. E a gente reproduz um pouco desse cenário aqui no Rede Verdade. Eu vou estar com a vereadora Elisa Virgínia, ela que é da direita, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, está aqui à minha direita, e à minha esquerda, ele que é dirigente do PSOL aqui na Paraíba, Tárcio Teixeira, que faz aí o discurso da esquerda aqui no estado. Fica conosco, Rede Verdade, está no ar. Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 7 de setembro de 2021. Estamos ao vivo neste dia histórico, nesse feriado tão diferente, né? Fruto aí de expressões políticas e a movimentação política muito grande em todo o país, em várias cidades, protestos e mobilizações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nas capitais, em cidades brasileiras, aqui em João Pessoa, no estado também da Paraíba, e você está acompanhando aí a cobertura da TV Arapuã, em outros pontos também, em outras cidades do Brasil, protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil nesse caldeirão, né, dessa ebulição aqui política nesse momento do Brasil, e eu aproveito já para cumprimentar os meus convidados desta terça-feira aqui. Vereadora Elisa Virgínia, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço, num dia tão histórico, num dia tão emblemático, estar aqui dizendo ao povo, gente, vamos para a rua, vamos lutar pela nossa bandeira. Essa aqui é a cor da nossa bandeira. Vamos lutar pela liberdade de expressão, pelo direito a culto, pela liberdade de imprensa. É por isso que nós estamos na rua hoje. Tá. Do meu lado aqui, Tárcio Teixeira, dirigente do PSOL aqui na Paraíba. Muito obrigado, Tárcio, pela sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigado pelo convite, Luiz. Prazer falar com todo o povo da Paraíba. Estamos aqui com a camisa em homenagem às mulheres, aos índios e à negritude do nosso país em defesa da democracia. Foi um ato lindo e grandioso hoje pela manhã aqui na nossa capital, diferente do que a gente viu acontecer em Brasília com os atos da ultradireita. Tá. Bom, para a gente começar aqui uma pergunta igual aí para os dois. Vereadora Elisa, por que você está protestando? Vocês estão protestando hoje sobre o que exatamente? O que é que faz sentido nesse protesto? Primeiro, agradecer e mandar um abraço para todo mundo que está vindo, Itapororoca, Mamanguape, o pessoal de Belém aí, Jeff, Turma e Companhia Limitada, o pessoal de todos os lugares que estão vindo para cá e de todas as cidades que estão também protestando se manifestando pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão em seus municípios. Engraçado, né? Eu vi agorinha a cor da camisa do meu opositor aqui. Tem algum problema na camisa dele? É pink. Não, a minha camisa não é pink, a minha camisa não é dos negros, a minha camisa não é dos índios, a minha camisa é do povo brasileiro. E é por essa camisa, é por essa bandeira que nós queremos lutar. Estão querendo aí mudar, né, gente? Mas a nossa bandeira jamais será vermelha. E não é protesto, gente. Nós estamos numa manifestação pacífica, linda, ordeira, onde as pessoas vão com suas famílias, com seus bebês, vão cantar o hino nacional, vão até orar o Pai Nosso. E nós queremos cada vez mais continuar a ser um país livre, onde, infelizmente, no momento, tem pessoas presas, inclusive presos políticos. E estão dizendo aí que a gente fica colocando fake news nos noticiários, no Instagram. Agora, eu estou aqui com o líder do fake news em João Pessoa, né? Quem é Por o líder exemplo, do fake news? É o meu opositor, presidente do PSOL. Inclusive, eu gostaria que a câmera aqui filmasse o que ele fez comigo na última eleição para tentar me prejudicar. Me colocou com uma cara de zumbi. Aqui, não sei se dá para pegar a câmera, né? E ainda disse assim, que eu me apropriava de projetos públicos com fins eleitorais. Eu quero dizer a ele que ele tem que ter voto para poder ser vereador e poder estar falando e pedindo ao povo que vá e se aproveite realmente dos programas governamentais, que foi isso que eu fiz. Mas ele, inclusive, chegou a dizer que eu era a favor da pedofilia, que eu era a favor de um monte de coisas absurdas. Ele é o líder das fake news. Quer falar, Tasso? Claro, Luiz, com certeza. Inclusive, existe um processo que a vereadora está respondendo por compra de voto, por áudios gravados de pastoras que têm uma relação direta com ela, porque a gente não ia ficar falando isso da boca para fora. A gente oficializa, a gente entra na justiça quando a gente acredita, porque esse é o meio legal. E nós não temos nenhum problema com o vermelho, nem com a negritude, nem com os índios, até mesmo porque o nome do nosso país
O Brasil, que vem do pau-brasil, que vem de uma origem indígena, traz exatamente esse vermelho sangue, o vermelho da nossa vida. Infelizmente, a bandeira vermelha que foi deixada pelo atual antepresidente do nosso país foi feita pelo atual antepresidente, que foi uma bandeira vermelha de morte, de mais de 500 mil de pessoas mortas pela Covid, pelo negacionismo desses que representam a ultradireita. Se você viu o ato de final da noite de ontem, da ultradireita, quebrando material, enfrentando a polícia, ameaçando as instituições, que estão prendendo quem ameaçou de morte um dos ministros do Supremo. Você acha que isso é liberdade de expressão? Você acha que isso é defender a democracia? É por isso que nós fomos aos atos. As famílias estiveram hoje com suas crianças, com seus maridos, com suas esposas, participando do ato pela manhã e vai participar em todo o Brasil. Você tem coragem de mandar a sua família para atos como esse que você viu ontem? É isso que esse povo quer. Hoje pela manhã, ao final do ato, tinha um grupo da ultradireita esperando o nosso ato lá no Busto de Tamandaré. Uma afronta desnecessária, porque a gente marcou com bem antecedência isso. Estávamos lá, a polícia tentou dispersar, eles não queriam sair, até que, felizmente, a Polícia Militar conseguiram tirar esses radicais da ultradireita e manter o ato pacífico. Você acha que não faz sentido o protesto de hoje dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro? Protesto de hoje, quem quiser protestar, desde que a pauta seja legítima, é sim necessário, mas não é importante e não é democrático defender fechamento da instituição. Você acha que é uma pauta golpista? É uma pauta golpista? É uma pauta golpista e criminosa. As bandeiras, quem estiver olhando as bandeiras nos atos que eles estão defendendo de ditadura militar, tá lá, basta olhar as imagens do ato de ontem, as faixas colocadas e as palavras de ordem de quem quer se apropriar da nossa bandeira, quando a bandeira é de todo o povo brasileiro. Da nossa bandeira, e é por isso que a gente está nessa luta. É por isso que a gente está nessa jornada. É por isso que o Ministério Público da Paraíba disse: policiais militares não vão a ato golpista, não vão a ato que ataca a nossa democracia. Porque quem defende crime é criminoso e precisa, de fato, ser preso e responsabilizado. É golpista, vereadora, esses atos? Golpe. Imagina só, me diga uma coisa, é legítimo só ir para a rua para defender a legitimidade do aborto, né? Como o pessoal faz, como a esquerda faz, para defender a maconha. Isso é legítimo, isso é coisa democrática, né? E outra coisa, quem é que está falando aqui de ameaças? Eles não ameaçam. Adélio Bispo, pelo que eu sei, era do PSOL, né? E ele foi lá e tentou realmente matar o presidente Bolsonaro na casa 3 anos atrás. Isso é um absurdo muito grande. Olha só. Gente, não é golpe coisíssima nenhuma. Nós não queremos fechar o Congresso, nós não queremos fechar o STF de forma nenhuma. Nós queremos apenas que as instituições andem dentro das 4 linhas da Constituição. Nós não vamos para a rua, por exemplo, pedir a inexistência da polícia militar, como a esquerda faz. Nós não vamos para a rua bater e jogar pedra na cabeça de policial militar. Coisa linda, não é? No aniversário agora da Polícia Militar, do Dia do Soldado, fizeram uma manifestação muito linda, dizendo que a 4ª Companhia era a melhor do Brasil, era a melhor do batalhão. É aquilo que nós queremos. Queremos os policiais ganhando bem, queremos os policiais podendo se expressar também, querendo os policiais também se candidatarem, se assim o quiserem falar. Nós não somos, por exemplo, como líder da esquerda, que vai dizer que quer fazer justamente regular a imprensa, que vai tentar calar a boca de padres e pastores. Nós não queremos um STF que seja ativista, um ativismo judicial, que queira colocar a lei do aborto para funcionar, que queira liberar a maconha, que queira liberar as outras drogas, como já disse o ministro Barroso. Nós queremos um STF, aí tem a PEC 35 de 2015, que vem fazer com que os próximos governantes, se a gente conseguir aprovar essa PEC, possam escolher muito melhor e para que eles não sejam aliados de governos nenhum. É isso que nós queremos, um STF que venha defender a Constituição e não venha criar inquéritos absurdos de fim de mundo para estar prendendo pessoas que nem gozam de imunidade parlamentar e até os que gozam de imunidade parlamentar, gente. Esse artigo da imunidade parlamentar na Constituição diz que os parlamentares, eles são protegidos para poder dizer quaisquer palavras. E o quaisquer palavras, Luiz, ele foi colocado numa PEC para justamente tentar mostrar e dizer que ele está livre para dizer qualquer coisa. Eu, como Elisa Virgínia, vereadora aqui de João Pessoa, 4 mandatos, posso até não concordar com uma palavra do que você diz, mas vou defender até a morte
o direito de você dizê-las. Inclusive, até nem processei o pessoal por ter colocado aquela foto em plena campanha. Eu queria perguntar sobre o discurso que o presidente Jair Bolsonaro já fez hoje lá em Brasília. Ele já está em deslocamento para São Paulo, no final da tarde, deve estar lá em São Paulo, na Avenida Paulista, fazendo aí um discurso para os seus apoiadores. Mas ele usou essa expressão que a senhora repetiu aí, vereadora, de que não vai permitir agora mais que 2 ou 3 joguem fora das 4 linhas. Isso é ameaça ou não? Na sua visão, Tasso. Luiz, primeiro dizer que imunidade parlamentar não é liberdade para cometer crimes, não é liberdade para falar um fake news atrás do outro, em nome de uma relação de confiança que às vezes uma pessoa tem com os outros. Por isso, a justiça. Por isso, ir buscar caminhos que digam exatamente a verdade. Por isso, eu faço um convite para vocês que estão nos ouvindo, ir lá no meu Instagram, o @TassioHTeixeira, e olhar as imagens dos atos de hoje organizado pelo campo popular, organizado pelo povo que defende a democracia, que defende vacina no braço e comida no prato, contra o aumento do gás, contra o aumento do combustível. O presidente e o antipresidente, ele não pode simplesmente impor a sua vontade. Diferente do que diz a vereadora, eu, apesar de não ser vereador, ser povo como você, posso e tenho o direito de falar e emitir minha opinião, apesar dela não gostar e não querer que você fale assim como eu estou falando. E visite as imagens do ato de ontem organizado pela ultradireita. Veja a agressão contra policiais militares em seu horário de trabalho. Veja, inclusive, nos atos, acredito que até aqui da TV Arapuã tinha a equipe filmando o ato de hoje, exatamente na hora que os representantes da ultradireita tentavam bagunçar o nosso ato e não obedeciam às ordens da Polícia Militar. Você, que já foi para o ato pela manhã, não saia de casa hoje à tarde. Evite estar nesse momento de risco. Evite se envolver com pessoas tão perigosas que ameaçam a democracia. Vocês devem ter visto que as pessoas que levaram voz de prisão foram pessoas que defenderam a ditadura. Alguns que, inclusive, ameaçaram entregar de bandeja a cabeça de um ministro supremo. Isso é democracia? Isso é liberdade de expressão? Isso é ameaça de morte. Merece, xadrez. É isso que merece para quem ataca a nossa democracia, ameaça de morte às pessoas. Ou você, vereadora, acha que é normal e democrático xadrez, ameaçar a morte, a vida das pessoas? A senhora defende isso? Pode falar, como é que é? Não, de forma nenhuma. Inclusive, eu sou a favor que todas as pessoas... Ameaça de morte, inclusive, tem lei para isso, entendeu? Agora, não é um STF que vai, de próprio punho e de ofício, mandar prender. E ele poderia ter denunciado. Isso sim, isso aí é procedimento. A Procuradoria-Geral da República, Elisa, que pediu e ele aceitou. É o seguinte, gostaria de saber se você acha correto dizer, como Disseu disse, nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Isso é certo? Inclusive, ele está já dizendo por aí, gente, que quando retomar o poder, quando tomar esse poder a partir de 2023... ele vai retomar a união da América Latina, que começou lá uns 30 anos atrás, justamente com Fidel Castro e Lula, no Foro de São Paulo, onde eles fizeram um plano para fazer com que a América Latina fosse toda da esquerda. E aí, qual é o que nós estamos vendo agora nos governos de esquerda na nossa América Latina? É Cuba, é o povo entrando numa balsinha no mar, morrendo até às vezes afogado para ir para os Estados Unidos, para vir para o Brasil. Eram os mais médicos que vinham para cá ganhar uma miséria, 30% apenas do seu salário. É a Venezuela que estão fugindo todo mundo aqui para o Brasil. É até a Argentina, que colocou um lockdown de mais de um ano e está aí morrendo aí com a inflação lá em cima, com a economia acabada. E bem menos morte, já estão voltando para cá e agora está com surto de Covid. Não é? Eu quero perguntar, vereadora e Tasso, eu queria perguntar para vocês o seguinte, enquanto a gente está aqui nesse debate, o Brasil está acompanhando esse dia de 7 de setembro, que ainda tem a tarde inteira e promete aí para a gente ficar acompanhando a expectativa disso, existem algumas pautas no Brasil da inflação, aumento do botijão de gás, do combustível, enfim, da cesta básica. Essa não é a verdadeira pauta do Brasil. Eu queria que vocês pudessem se manifestar em relação a isso. De quem é a culpa? Aliás, a pergunta objetiva para os dois é o seguinte: de quem é a culpa para esse cenário econômico de hoje no Brasil? A pandemia, lógico.
Ninguém está cego, ninguém é imbecil nem idiota para achar que nós estamos vivendo num período normal. O Tássio está rindo. Ele está rindo porque ele adora, por exemplo, a China, por exemplo, março, encobertou a pandemia existente, a doença que eles nem, talvez, até conheciam, que matou. Vocês têm que se decidir se China é comunista ou é capitalista. Vocês entram numa confusão na cabeça de vocês aí que eu não entendo. A China não tem liberdade de expressão, Tássio. Mas vai olha, para Elisa, lá tentar dizer alguma coisa em contra março, o governo. antes Vai de para lá e começar a fazer como pandemia, aquele médico, como antes do aquele médico lockdown, que quis avisar a população mundial. A vereadora, então, falou que a culpa do cenário econômico que a gente está vivendo hoje é da pandemia. Você concorda com isso, Tássio? A pandemia, ela agravou isso em vários aspectos, Luiz. Mas se a gente olha para março, antes de lockdown, antes da pandemia ser instalada aqui no nosso país, a gente já vivia um nível de desemprego acima de 12%, índices oficiais do governo, que eram superiores a todo o índice de desemprego dos governos anteriores. Então, não dá para colocar uma culpa de algo que já vinha se agravando antes, que não vinha se estabilizando. Eles diziam lá atrás, inclusive com o voto do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que tirar direito trabalhista era garantir mais emprego, mas isso só aumentava o desemprego. Agora estão fazendo uma outra deforma e o desemprego continua crescente. Então a gente não podemos olhar a realidade congelada hoje. Vá adiante da pandemia, olha o preço do gás comparados a anos anteriores. Você paga mais pelo gás hoje ou em governos anteriores? Você paga mais pela gasolina hoje ou em governos anteriores? Você precisou trancar a sua faculdade agora ou em governos anteriores? O seu débito com relação aos abusos de juros que acontecem enquanto o governo segue mandando dinheiro para a iniciativa privada, ele está acontecendo mais agora ou em governos anteriores? Você vive melhor hoje ou em governos anteriores? Esse antepresidente votou, inclusive, a PEC do fim do mundo, que congelou gastos públicos por vários anos, quando ele ainda estava lá no governo Temer. Ou seja, as consequências de hoje é também consequência de uma postura irresponsável e incompetente de um anterior deputado, hoje antepresidente do nosso país. E a pauta dos atos públicos de hoje, nossos do campo popular, é exatamente a redução do preço do gás. A vacina é exatamente a comida no prato. A redução, essa é a medida que nós defendemos. Você quer ter alguma ressalva? Claro que sim. Eu acho que está engraçado. Vocês têm que decidir se a China é comunista ou capitalista. É muita hipocrisia. A China é comunista, sim, na ideologia e capitalista, quando quer, né, na economia. É muito bom desse jeito. Pega um monte de gente, bota lá nos navios, bota para ganhar Qual é a fonte que você está lendo, vereador? Mínimos salários e bota para produzir para o resto do mundo a preço de banana. Qual é os direitos trabalhistas que tem na China, por exemplo? Acho tão engraçado. Agora, nós estamos vivendo num período onde, se não fosse o governo federal colocar um auxílio emergencial, que inclusive lá na China, gente, quem era cristão não podia receber auxílio emergencial, certo? Só para avisar e lembrar aos desavisados, né? Porque lá não pode ter também liberdade de culto. É bem diferente daqui ainda. Infelizmente, o STF até quis fechar as igrejas. Nós conseguimos, e graças a Deus eu tive a honra de presidir a sessão que a gente aprovou a lei que cria a atividade presencial nas igrejas como atividade essencial, e não só nas igrejas, como também nas escolas. E estamos precisando voltar todo mundo, viu, gente? Senão a gente vai ter realmente 2 anos perdidos para a educação brasileira. Vereadora, só para registrar aqui, vocês não me responderam se a discurso e a expressão do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã, e quando ele resume dizendo que vai ter que jogar nas 4 linhas, você acha que isso é uma ameaça, isso é um recado para o golpe, Tássio? E eu lhe pergunto, isso é um recado para a manutenção do regime democrático, vereadora? Um recado para a manutenção do regime democrático. E se precisar usar força, nós temos que usar força. Infelizmente, o STF, inclusive, Marcos Aurélio disse que o STF esticou a corda demais. E parece que eles estão provocando, indo às últimas consequências, indo aos últimos limites. Aliás, ultrapassando limites, sendo arbitrários, prendendo pessoas, prendendo deputado, prendendo um líder de partido, prendendo jornalista, tirando monetizações de canais de donas de casa, como a Bárbara. Eles estão indo além do que eles poderiam ir. Então, o governo Bolsonaro está dando um aviso claro.
porque o povo está com ele, diferente dos 4 gatos pingados que estão atrás de Lula nas andanças que ele está fazendo. O povo brasileiro está com o presidente. Ele está dentro das 4 linhas da Constituição. Quem não está são os outros poderes. Inclusive, eu quero chamar a atenção do Senado da República. Andem dentro das 4 linhas da Constituição. Lá tem inúmeros impeachments de alguns dos nossos ministros que não estão a contento, que não estão lidando direitinho na Constituição como deveriam estar. Coloquem para votação qual é o medo. Gente, o povo pode até perdoar certos erros que alguns dos senadores possam ter cometidos, mas não vão perdoar a omissão de deixar o povo brasileiro padecer sem liberdade de expressão, de ver pessoas e pais de mães de família sendo presos simplesmente porque emitem opiniões. Não existe o crime de fake news no nosso ordenamento jurídico. Não existe o crime de opinião no nosso ordenamento jurídico. Isso é um absurdo e nós não podemos permitir isso. De forma alguma, Luiz. Até mesmo porque fake news é mentira, é calúnia, é difamação. Então, sim, é possível você caracterizar isso como um crime. Agora, o que existe crime e que já era para estar sendo julgado pela Câmara dos Deputados era exatamente o impeachment contra o atual antepresidente. E, infelizmente, ele comprou o Centrão, que vem sentado em cima de boa parte dos pedidos de impeachment, que já passam de 100 pedidos de impeachment. O STF, quando determina prender o Daniel Silveira, um criminoso, um bandido que rasga a nossa Constituição, que defende a ditadura, está na boca dele, nos vídeos dele, que chama um ato convocado para dar um golpe, a gente está ali claramente ferindo os princípios constitucionais. Isso é crime, tá? Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é eu chegar e dizer o que eu quero de qualquer um, ameaçar de morte, como a gente viu com outro professor que foi preso, e não foi com o STF só, foi com o pedido do Procurador-Geral de Justiça, acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho dúvidas, Luiz, que é uma ameaça de golpe, que é reforçado por representantes locais da ultradireita, que não respeita a diversidade de fé e de crença das pessoas, como a vereadora que aqui está, que já fez essa ameaça de uma forma muito direta. A vereadora já fez a ameaça? Que ela acaba de dizer, de andar nas 4 linhas, tem que andar de que nas 4 precisa linhas. Qual é essa votar, ameaça, senão gente? vai ver as consequências, senão vai ver as consequências. Levanta o dedinho, levanta o dedinho de uma forma muito objetiva nisso. Você não aceita a Constituição da República brasileira, ou não é Tássio? uma ameaça à nossa Constituição? Olha aí, isso é ou não é uma ameaça à nossa Constituição? Quando quer colocar no canto da parede o ministro do Supremo. Como é que você classifica o presidente Jair Bolsonaro e você, Tássio? Vereadora Elisa. Eu não vi o presidente Jair Bolsonaro saindo de nenhuma linha da Constituição, como eu vejo outros poderes. E o Tássio aí, ele acabou de dizer que pedir que as pessoas andem nas 4 linhas da Constituição é antidemocrático e é crime. Inclusive, eu quero voltar atrás, você disse que eu estava num processo que você colocou, que o PSOL colocou em mim. Estamos acabando o processo, as testemunhas já foram ouvidas, não estão encontrando nada, porque tudo aquilo que você fez, aquelas provas entre as que você colocou nesse processo, eram fake news. É simples assim. Só para a gente entender, tem telespectador que está mandando mensagem aqui, dizendo assim, que caso é esse? Vocês podem, do início, só para a gente historiar que caso é esse específico? Posso. Vamos lá, Tássio, diga aí para a vereadora. Diga. Nós recebemos áudios e imagens da vereadora oferecendo ela e uma pastora que trabalhava ou trabalha diretamente com ela, eu não sei ainda. Olha só, Xandão, vem prender ele agora. Eu estou dizendo exatamente o que nós recebemos e exatamente para evitar que se construa fake news, exatamente. Nós apresentamos tudo isso que nós recebemos ao sistema jurídico, à Polícia Federal. Fizemos isso exatamente porque eu não queria simplesmente receber esses áudios e divulgar, dizendo que é isso. Assim como ela pedia para as pessoas se cadastrarem no site delas para ter acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc. Um oportunismo barato em período eleitoral. Só que para não ficar em um debate político de Tássio dizendo que ele acredita e trazendo para a lei, fiz a denúncia nos espaços públicos. A vereadora quer trazer esse debate para cá, eu trago de forma muito tranquila, porque quem vai dizer isso é o judiciário, não é Tássio, não é o PSOL. Tássio está querendo simplesmente fazer com que a lei
seja posta em prática. Para de falar. Não, você não vai mandar eu me calar, vereadora. Você não vai mandar eu me calar, vereadora. Isso não. Agora, já basta o que você e o seu antepresidente faz com o povo brasileiro. Agora, veja a vereadora Eu Elisa. posso até esperar a sua vez, mas não mande eu me calar, porque você já falou veja a vereadora Elisa Virgínia agora para dizer sua posição, calar vereadora. A boca, não. E ditadura já foi. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Gente, olha só. Lembra daquele do programa de governo para os artistas, né? Que ele ia, porque antigamente a esquerda pegava aquela lei, a Lei Rouanet, e dava principalmente, liberava para artistas famosos, Luan Santana, Claudinha Leite e tal. E agora não. Todos os artistas brasileiros têm direito à Lei Rouanet. E eu já vi isso na prática. E quando ele foi com o auxílio emergencial para os artistas, eu digo, gente, aproveitem o auxílio emergencial que o governo Bolsonaro está dando. E esse auxílio emergencial também serve para artistas gospel. Se vocês não souberem como é que faz, venha que eu me digo, manda um e-mail para mim que a gente explica. E sabe qual era a informação que eu dava, Tássio? Eu dava simplesmente o link do governo estadual e o link do governo municipal. Engraçado que eles disseram que eu estava pegando aquele pessoal para realmente concretizar o auxílio dos artistas. Mentira, gente. Na época, inclusive, eu sou oposição ao governo estadual e eu estava sendo oposição ao governo Luciano Cartacho. Como é que eu ia ter algum benefício de sair? E engraçado, todas as pessoas que foram lá, que tentaram achar, não conseguiram. Okay. Bom, tá explicado esse episódio. A historinha aí das cestas básicas é mentira. Eu não ofereci nada e nunca ofereci nas minhas reuniões políticas, certo? Tá registrado. Vamos lá, olha, eu queria perguntar para vocês dois o seguinte, o que é que vocês estão achando das imagens que viram, do que acompanharam até agora, né? São 1h e 55 minutos, são imagens de ontem à noite em Brasília, não é isso? Houve ali uma ocupação dos espaços que não eram permitidos, uma invasão ali no espaço do Ministério da Esplanada dos Ministérios. Até então, há um certo movimento pacífico, tanto ontem à noite quanto hoje de manhã, o registro dessa invasão e hoje de manhã alguma tentativa também, mas até agora, no geral, as manifestações pacíficas. Mas eu quero perguntar do ponto de vista de volume e de tamanho. Vereadora Elisa Virgínia, se isso lhe surpreendeu e diz alguma coisa ao Brasil, Tássio, se isso lhe surpreendeu, assusta o tamanho de Bolsonaro aqui no Brasil. Vou dar um minutinho para a gente ir rapidinho para um intervalo comercial e a gente volta aqui no Rede Verdade, ao vivo, acompanhando esse dia histórico aqui no Brasil, nesse 7 de setembro. Daqui a pouquinho a gente está de volta. O melhor programa policial é a gente que faz. Por isso, o Rota da Notícia, sob o comando de Vinícius Henriques, faz sucesso na TV aberta e nas mídias sociais. Participe você também desse sucesso, enviando pra gente um vídeo com a sua denúncia. Rota da Notícia da TV Arapó, é a gente que faz. Deixa eu te contar uma coisa, o mês de setembro aqui na Projecta vem com tudo. Semana Brasil, toda loja com 30% de desconto real. São milhares de produtos para construir ou reformar. Todo mundo já sabe, lugar de comprar barata é aqui. Ok, estamos de volta ao vivo com Rede Verdade desse 7 de setembro, num debate aqui no meu lado direito, a vereadora Elisa Virgínia, ela que faz parte ali da ala bolsonarista aqui na Paraíba. E do meu lado esquerdo, o Tássio Teixeira, ele que é de esquerda, dirigente do PSOL aqui no estado. Bom, para que vocês possam avaliar até o que viram até agora, até as 2 horas da tarde, das manifestações, a partir de ontem à noite, vereadora Elisa Virgínia, tá de bom tamanho, já é um recado para todas as instituições brasileiras, o tamanho e o volume dos apoiadores de Bolsonaro. A mesma pergunta para Tássio Teixeira, se o tamanho e o volume dos apoiadores de Bolsonaro assustam a esquerda, assusta a esquerda. Não assusta de forma alguma. Hoje nós tivemos atos extremamente importantes e outros tantos vão acontecer. Tentaram ontem assustar, fazer com que a gente recuasse e foi ainda maior. Infelizmente, Luiz, 10 ônibus contratados não foram buscar algumas pessoas de movimentos sociais mais distantes, porque ficaram com medo exatamente das ameaças da ultradireita e do que aconteceu no dia anterior. Eu tenho usado uma frase antiga, que é o da esperança vencer o medo,
para dizer que esse vai ser o resultado de hoje. A esperança venceu o medo. Eu já começo a sentir isso durante todo o dia, os atos que ainda estão acontecendo no Brasil inteiro, as pessoas com medo de ir para os atos da ultradireita pelo clima de violência e baderna de ontem. Eles chamaram para si, na prática, o que sempre gritaram como retórica contra nós, povo brasileiro que luta por direitos, luta contra a fome, luta por emprego, luta por vacina no braço e comida no prato, ao contrário de outros que estão lutando para atacar as instituições democráticas. Sim, algumas pessoas ficaram assustadas, mas o que eu vejo no resultado de hoje é um presidente que sai muito menor do que estava. Inclusive com o presidente da Câmara dos Deputados, que é um dos seus aliados do Centrão ali, que ele mantém com as emendas parlamentares, já dizendo que se tiver alguma medida antidemocrática, tipo invasão do Supremo, ele vai colocar para votar o impeachment. Então, hoje, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a esperança venceu o medo. Vereadora Elisa Virgínia, o presidente saiu menor de hoje? Está saindo menor? Muito pelo contrário. Senado, pode colocar o impeachment de alguns ministros do Supremo Federal. O povo vai estar com vocês. Não tenham medo, gente. E nós vamos para a rua com o nosso dinheiro, certo? A gente não tem a China pagando, mandando dinheiro para cá para financiar os sindicatos, para poder ir para a rua dar pão com mortadela para o povo poder sair de casa ou pagar R$50, como na Paulista nas últimas manifestações. Vocês não acharam pessoas que porque estavam com medinho de ir para as ruas? Medo de quê? De famílias com bebês no braço, de camisas verde e amarela? Isso dá medo à esquerda? Isso é um verdadeiro absurdo. Eu não entendi, gente. Quem é que paga os ônibus? Foram 10 ônibus, né? Quem está pagando esse ônibus? É os sindicatos, é os partidos, é o partido de esquerda? Porque a gente é empresário mesmo, a gente é dono, a gente trabalha, a gente é dono de padaria, a gente é cabeleireiro, a gente é tudo. E a gente vai com o nosso próprio dinheiro e estava linda, gente. Eu me emocionei, chorei hoje de manhã. Que coisa mais linda lá em Brasília, que coisa mais linda lá em São Paulo. E aqui, João Pessoa, a gente não vai decepcionar. Vamos embora para a rua, gente, porque a gente não tem medo de pedir liberdade. Bom, nosso tempo estourou, a gente teria mais uns 2 programas para continuar esse debate aqui. Eu queria agradecer a presença da vereadora Elisa, do Tasso Teixeira aqui no Rede Verdade. Mandar um abraço a você que estava acompanhando aí o Rede Verdade, a programação toda da TV Arapuã. Dizer que nós estaremos acompanhando o dia inteiro todos os atos aqui na Paraíba, especialmente, tá? Vereadora, muito obrigado. Para a direita mover, o Grupo Confraria do Pacto Nacionalista, Ordem e Progresso, Ordem dos Conservadores, OACB, gente. Um abraço, estamos obrigado. já já. Tasso, algum abraço, algum registro? Um abraço para o povo brasileiro. Pronto, vamos lá. Obrigado a todos, um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.